E aí, apostadores? Aqui é o Patrick da Bera de hoje. Estamos falando sobre isso. E há um vídeo que eu e você obtivemos e então concordamos, ok, que é digno de ser debatido publicamente. E ele mostra o que parecem ser em imagens térmicas orbes, que são os UAPs mais óbvios ou comuns, que se encontram por aí. Mas é muito interessante para mim por causa da formação triangular em que esses orbes se movem e depois como se percebe que não é uma unidade triangular. O principal meio que salta para trás e para frente de novo. Sim, para citar uma frase de Os Eleitos, vamos acender esta vela. Por que você não resolve seus probleminhas e acende esta vela? Ele está certo. Vamos acender esta vela. Ok, apostadores, por favor, deixem o like. Isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de se inscrever, galera. Certo, vocês devem ter notado que estou num estúdio diferente. Isso porque estou na estrada e ainda assim quis fazer um vídeo. Porque Jeremy Corbell e George Knapp acabaram de lançar um vídeo incrível de uma formação triangular de OVNIs, certo? É bem interessante. Então vamos dar uma olhada nisso. E ouvir do Jeremy e do George para que eles possam descrever, sabe, como eles conseguiram, de certa forma, e você sabe apenas os detalhes sobre o evento que envolve este vídeo, certo? E sabe que tipo de impacto esses vídeos realmente conseguem ter, não é verdade? Isso é algo que também vamos discutir e aprofundar neste vídeo. Então, olhem só, para não nos estendermos mais, vamos direto ao assunto principal. O último ponto da pauta, sabe? Veja, você e eu obtemos o tempo todo imagens que levam tempo para verificarmos. O que podemos verificar é que são imagens militares reais que foram rotuladas como UAP pelas nossas próprias agências de inteligência, que vocês nunca deveriam ver, o público, e que as classificaram como UAP. E é um exemplo. É como um conjunto de dados, uma pequena peça extra. Nenhum vídeo por si só vai fazer nada. Aprendi isso há muito tempo. Mas adicionar ao conjunto de dados é algo que adoro fazer. E há um vídeo que nós dois obtivemos e concordamos, ok, que é digno de debate público. E mostra o que parecem ser, em imagem térmica, esferas, que é o UAP mais óbvio ou comum, que se encontra por aí. Mas é muito interessante para mim por causa da formação triangular em que essas esferas se movem, e então como se pode perceber que não é uma única unidade triangular. O principal meio que salta para frente e para trás, ou é o que parece para mim com um olho destreinado. Agora, algumas pessoas viram e todos concordam que vale a pena divulgar. Então, são imagens militares que não era para você ver que obtivemos. E legalmente, como jornalistas, uma vez que o obtemos, vai ser divulgado. E então, se você concorda, acho que devemos mostrar às pessoas. Eu sei que gravamos em outro lugar, e então, sabe, conversamos sobre isso. Acho que devemos mostrar às pessoas essa filmagem hoje para que possam pegar suas ferramentas de dissecação e nos ajudar a entender o que nosso governo pensa que são UAPs. Você concorda? Sim. Como dizia uma frase de Os Eleitos, vamos acender esta vela. Isso mesmo, George, vamos acender esta vela. Então, vamos ouvir o Jeremy e o George a explicar um pouco mais sobre este clipe, porque eles lançaram um episódio de Weaponized, e bem no final deste episódio de Weaponized foi quando eles lançaram este vídeo, mas eles tinham gravado um segmento separado antes, e então eles meio que inseriram isso no final, e é isso que vamos analisar. E vou passar o vídeo completo, então fiquem comigo, já chegaremos lá. Tem mais de 1 minuto de duração. E, mais uma vez, considero isso muito interessante. E, mais uma vez, o que o Jeremy está dizendo também é interessante, não é? Ele está dizendo, em primeiro lugar, este é um vídeo que você nunca deveria ter visto gravado pelos militares do Steinkeller e identificado, ou pelo menos, sabe, registrado no arquivo como UAP. Então, filmagens militares designadas como UAP, certo? Que você não deveria ter visto. Então, isso é bem interessante, não é? Bem, porque os nossos militares, os militares do Sarah Steele, estão classificando uma série de vídeos como sendo UAP. E, bem, UAP significa simplesmente não identificado, não é verdade?
nesse ponto específico. Então, sabe, o que é que isso realmente significa, não é mesmo? O que é que isso quer dizer, afinal de contas? Bem, vamos tentar entender isso. Muito bem, antes de prosseguirmos com o vídeo, eu realmente preciso conversar com vocês sobre algo. Sabe como jornalistas e repórteres sempre têm uma forma segura de comunicação que eles querem que, sabe, fontes ou testemunhas ou pessoas usem para contatá-los e dar informações e eles sempre querem que seja seguro? Bem, todos eles usam o Proton Mail, certo? E há uma razão para isso. E eu também utilizo o Proton Mail para o meu e-mail pessoal. Com a criptografia de ponta a ponta, eles não escaneiam seus e-mails nem te mostram anúncios personalizados. Não é nada disso. É totalmente seguro e confiável e é por isso que eu o uso. E o melhor de usar o Proton Mail é que ele é grátis, certo? Não precisa de cartão de crédito, nada disso para se cadastrar. É totalmente gratuito e você pode usá-lo junto com seu outro e-mail. Então me faça um favor. Use o link que está na tela ou na descrição e vá se cadastrar no Proton Mail. Repetindo, é gratuito. Você não tem absolutamente nada a perder. É totalmente seguro e confiável e eu prometo que você não vai se arrepender. Acesse proton.me/vetted. Mais uma vez, o endereço é proton.me/vetted. Agora vamos retornar ao vídeo, certo? Então, vamos agora ouvir o George nos dar uma pequena explicação sobre este vídeo em conjunto com o Jeremy. Acho que hoje vamos meter a mão na sacola de surpresas e começar a dar uma olhada em alguns dos trechos de vídeo que nos chegaram de tempos em tempos. Eu acho que este sobre o qual vamos falar hoje foi bastante impressionante para mim, porque, em primeiro lugar, sabemos com certeza que é a autenticidade. É filmagem militar, que, como você e eu sabemos, é a nossa favorita, porque, sabe, há um jeito de documentar e registrar isso, sabe, onde sabemos a fonte. Há tanta coisa gerada por IA hoje em dia, e há ótimos vídeos civis, mas é muito difícil confiar neles se não forem de múltiplas fontes. Estes sistemas de sensores que os militares possuem acumulam mais dados, então mesmo que não seja como uma imagem de iPhone, sabe, você está vendo tudo em preto e branco. Algumas pessoas brincaram, parece Pong, certo? Alguns deles parecem Pong, e eu entendo isso, mas o que você está vendo é muito mais dados visuais do que veria através de sistemas de câmera normais. Nós não somos analistas de vídeo, não somos analistas de imagem, não temos experiência nisso. Então, os melhores vídeos que podemos oferecer são aqueles em que os militares dos Emmans-EWA definem a categoria desses objetos. E se eles não os chamassem de UAPs, nós não os apresentaríamos como UAPs. Essa decisão é feita pelo nosso Departamento de Defesa, agora nosso Departamento de Guerra. Eles decidem sobre isso. Estamos apenas compartilhando e esperando obter mais informações depois de torná-las públicas. E sejamos realistas, isso parece justo, certo? Acho que isso parece justo. Vamos divulgar, ver se... sabe, conseguimos tirar mais frutos da árvore e obter mais informações sobre isso. Olha, sabe, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Porque você pode formar a sua própria opinião sobre o vídeo. Eu prefiro que eles divulguem o vídeo do que não o divulguem. E aí você tem que se perguntar quantos outros vídeos eles têm e quantos outros vídeos o governo tem, não apenas Jeremy e George, certo? E está tudo bem eles terem acesso a essa filmagem? Então, são imagens realmente classificadas que eles estão mostrando agora ou são desclassificadas? Quer dizer, isso é interessante, não é? Mas olha, você provavelmente está se perguntando onde foi que isso foi filmado. O que está acontecendo? E isso aconteceu de dia? Quando foi que isso aconteceu? Não se preocupe. Vamos falar sobre isso. E não os chamaram só de UAP, os designaram como UAP e os guardaram num arquivo separado para UAP, sabe? É engraçado porque você vê a Aro e eles estão tentando, sabe, meio que resolver esses casos e tudo o que eles colocam online não é tão espetacular. Então, quando a gente consegue algo que mostra um dos 5 observáveis, sabe, eu não consigo... Se a Aro realmente quer, sabe, de certa forma, informar o público, por que não, se estamos mostrando vídeos melhores que os deles, por que não vão buscar os melhores, aqueles que são rotulados como UAP e os trazem a público e os analisam? Então, com isso dito, este realmente me impressionou bastante. Quando o vi pela primeira vez, pareceu-me que tinha uma forma triangular, mas depois de o observar com atenção, houve um movimento único que quebrou essa forma. E eu acho que é exatamente isso que me parece mais interessante no vídeo. Esta é uma imagem gerada por sensores, registrada pelos militares, do que parece ser um OVNI triangular, como uma grande nave triangular com pontos em cada uma das 3 extremidades. E claramente, vejam só, não é isso que parece. E
E isso é a primeira vista. Se tivéssemos apenas uma imagem estática, eu diria, parece uma nave em forma de triângulo, mas essa é a beleza de ter o vídeo completo, é que você vê uma quebra nessa formação e um movimento bem distinto e interessante. Agora, novamente, nossos militares disseram, ou o Departamento de Defesa ou o Departamento de Guerra agora disse que isso é uma formação. Este é um conjunto de palavras muito interessante. Se estas são orbes, como 3 orbes independentes, e elas quebram essa formação, então, vamos lá, vamos reproduzir o vídeo para todos. Mas também vamos olhar para ele, e apenas com uma nova perspectiva. Certo, então isso é verdade, né? No vídeo parece um triângulo inicialmente, mas depois você vê, há 3 luzes que meio que formam esse triângulo, mas depois você vê as luzes se movendo, e isso te faz pensar, isso não é um triângulo, certo? E é oficialmente designado, de acordo com Jeremy e o George, como orbes pelo governo. Eu nem sabia que eles conheciam essa palavra, então isso é meio interessante. Mas veja, pela descrição do vídeo, ok, ele foi gravado em 23 de agosto de 2012, certo? Então, já tem 14 anos. No Golfo Pérsico, né? Ok, eles até colocaram as coordenadas exatas de onde é. Vou colocar um link na descrição para que você possa encontrar essas coordenadas de longitude e latitude, se quiser ver exatamente onde isso foi filmado. O tipo de imagem é termográfico, ou F e FLIR, ok? Infravermelho de varredura frontal. E a plataforma, certo? Isto foi gravado por um drone, um MQ-9 Reaper, um evento de alta confiança. Então, a descrição que eles fornecem foi filmado por uma plataforma operando sob a direção da Força Aérea dos Estados Unidos. Objetos foram observados e ativamente rastreados. O UAP pareceu demonstrar mudanças abruptas de direção e controle inteligente. A ausência de propulsão tradicional ou assinaturas térmicas durante o desempenho foi notada na documentação. A origem, a intenção e as capacidades permanecem desconhecidas. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada neste vídeo. Novamente, ele tem mais de 1 minuto de duração. Na verdade, vou reproduzi-lo 2 vezes. Primeiro vou tocar apenas o vídeo original e depois vou reproduzi-lo com zoom logo em seguida. Agora, este vídeo não tem som nenhum. E vou tocar apenas um pouco de música por cima só para quebrar o clima. Caso contrário, teríamos apenas 3 minutos e meio de silêncio. Então, se quiser assistir sem música, é só silenciar. Tudo bem? Então, você não está perdendo nada. Não há áudio que eu esteja cobrindo ou tirando. Tudo bem? Então, mais uma vez, sem mais delongas, aqui está para você.
Então, o que você acha? Quer dizer, eu acho que é muito interessante, né? Para ser bem sincero contigo, ele realmente parece um triângulo, não é? Quando está em pleno voo e depois sim, tu vês umas esferas meio que se movimentando, uma na parte da frente e outra na parte de trás, a se moverem. Tipo, parece mesmo que são três objetos bem distintos, voando juntos e depois se movimentando, meio que alterando a sua formação. E parece que esse objeto está a voar diretamente na direção do drone, não é? Como se estivessem a capturar, a voltar, certo? Faz sentido? Como se esses objetos estivessem a vir na direção da câmera. Essa é a sensação que eu tenho. Agora, será que a forma como estão inclinados, como se o drone estivesse a girar à volta deles, faz parecer que esses objetos estão a mover-se? Não sei, é difícil dizer. Se é o fundo a mover-se, sabes, há alguma paralaxe ou algo do gênero? Eu não sei, mas só de olhar pela primeira vez parece que os objetos se movem. Então, estou curioso para saber a opinião de todos na comunidade OVNI. Muitas pessoas vão dar suas opiniões nos comentários por todo o X, Reddit e em todo lugar. E sim, será interessante ver o que as pessoas pensam. Estou meio que guardando minhas opiniões oficiais. Quer dizer, estes são só os meus pensamentos crus depois de ouvir, mas quer dizer, não é conclusivo para mim, mas é bem interessante, não é? E mais uma vez, eu aprecio que este tipo de vídeos apareça. Eu não vejo absolutamente nada de errado com isso, especialmente se o nosso governo o está a designar como UAP, irá e mais especificamente como Orbis, e ao notar na documentação que não há quaisquer sinais de propulsão ou de uma coisa ou de outra, sabe? Então, faz parecer que este drone Reaper sabe que não é como os outros drones, não é? O que seria interessante descobrir é a que velocidade esta coisa está se movendo, ou estas coisas estão se movendo, não é? E quanto tempo durou esta interação, certo? Porque este é um vídeo de 1 minuto e 15 segundos, mas por quanto tempo eles rastrearam essas coisas, não é? Isso também seria interessante saber. E eles mudam de elevação, certo? E qual é o ângulo do drone, não é? O drone Reaper. Seria bom ter um modelo 3D, certo? Onde pudéssemos ver o drone, os objetos, como o drone se moveu em volta filmando. Yada, yada, yada. Certo. Pause. Então, de qualquer forma, pause, ainda não terminamos. Pause, porque o Jeremy George continuou a falar sobre o vídeo. Tipos de língua. Sim, sim. Aquilo, com toda a certeza, não é uma única nave com apenas 3 pontos de luz dispostos nos seus cantos. Certo. Então, esses objetos parecem ter consciência e inteligência uns dos outros, e eles se mantêm equidistantes enquanto voam, mas então, de repente, você vê fazer um movimento meio brincalhão, como se ele recuasse na formação e depois avançasse novamente. Mas, novamente, esta é uma filmagem militar de UAP, designada pelo nosso Departamento de Defesa, ou o Departamento de Guerra, agora como o APS em formação. E é um movimento bastante interessante. A sua exibição de movimento é o que me interessa nisto. Sim, é um lugar especial no mundo. Dá para entender por que haveria várias plataformas militares vigilando o que quer que esteja no céu lá embaixo. Está sobre o Golfo Pérsico, está sobre a água, e desse corpo d'água, de um lado é nosso aliado, a Arábia Saudita, do outro lado está o Irã, um não tão amigável, contemporâneo, daquela região, mas você pode imaginar por que estaríamos de olho no que quer que esteja voando no céu bem por ali. Bem, então, isso é meio interessante, sabe? Tá sobre a água. Isso muda alguma coisa, não é? Eu não sei, não é? Pra mim, não muito. Talvez o vento tenha causado um pouco disso. Poderiam ser 3 objetos conectados, certo? Mas ainda individuais. Tipo, se você tivesse... E não me critique por isso, mas se tivesse 3 balões, certo? Você tinha 3 balões de aniversário, tinha um hélio, né? São balões individuais, mas você está segurando as cordas todas juntas, certo? Com uma única base. Então, se os balões se movessem por aí, seria como se fossem, esses 3 objetos separados se movendo, mas na verdade é uma peça só, certo? Então, poderia ser algo assim, onde é uma coisa só, mas são individualizados? Eu não sei, tá? Eu não sei. Não parece ser isso. E de novo, né? A formação triangular é bem estranha, e depois começam a se mover. Eu não sei. Não estou dizendo que são balões, tá? Eu não estou dizendo isso. Não acho. Mas, de novo, não sou analista de vídeo, nem de imagem, nem analista nenhum, para ser sincero. Então, estou apenas curioso para saber o que as pessoas vão dizer online, se algum especialista der uma olhada. Sabe? É bem curioso. Então, mais uma vez, me diga o que você pensa nos comentários. E ainda não acabou.
Novamente, eu não vejo, com meus olhos amadores, não vejo asas distinguíveis, cauda, barbatanas ou exaustão que indicasse propulsão. Então vamos ver o que as pessoas dizem. Vamos divulgar e ver se conseguimos mais informações. Mas o seu governo classificou isso como UAP e você nunca deveria ter visto esta filmagem. Eu imagino que há membros do Congresso que gostariam de ver, e nem sei se eles já pediram para ver o repositório de vídeos de UAPs que mencionamos a eles no passado, mas deve ser frustrante para eles saber que esse tipo de coisa existe e que não lhes é permitido investigar ou ter um vislumbre disso de forma alguma. Nós temos alguns detalhes adicionais sobre este assunto que não podemos divulgar neste momento. Não queremos colocar ninguém em problemas, mas talvez algumas pessoas que estão a ver isto no Weaponize possam intervir e fornecer-nos mais informações. Excelente. Sim, eu adoro isso. E de novo, colocando pra fora, ver o que acontece. O Congresso vendo, quero dizer, eles claramente vão ver isso. E, sim, eu pergunto por que o governo não está divulgando todos esses vídeos que eles acham que são OVNIs. Desde que não comprometa-se na segurança nacional ou revele fontes e métodos, qual é o problema? Tornem público, deixem-nos vê-lo. A internet vai dar um jeito. A internet dá um jeito em tudo. Certo? Você tem centenas de milhares de pessoas, ou milhões às vezes, focadas numa coisa, e você tem esses, tipo, nerds atrás de computadores, cara, que sabem tudo e sabem fazer qualquer coisa, sabe? Eles descobrem essas coisas, cara, você não faz ideia. Então, sim, eu simplesmente não consigo entender por que isso não está acontecendo, especialmente se existem muito mais desses. Quer dizer, ouvi dizer que há milhares de vídeos como este, o que é uma loucura, não é? Sim, eu digo para divulgarem, com toda a certeza. Será que sabemos se a Aro já viu isto? Eles deviam ser capazes de ver. Dizem que têm acesso a tudo Eles mesmo. Eles estão assistindo ao programa agora, sabe? E sobre o seu comentário a respeito do Congresso, eu realmente penso que, como bons jornalistas, parte do nosso trabalho é informar os nossos membros do Congresso antes do lançamento. Então, acho que vamos deixar por isso mesmo. Que tipo de balões você acha que estes vão se tornar em algumas semanas? Os desmistificadores são ótimos, né? Deviam falar mais direto com o governo, pois resolveriam os casos mais rápido do que o governo consegue. Sim. Bem, são todos balões, como é óbvio, você sabe. Sim. Enfim, informações de UAP, Golfo Pérsico. Muito feliz que pudemos finalmente tornar isso público. Acho que é um vídeo UAP significativo por causa dos observáveis que estamos vendo. Bem, para ser justo com o Jeremy e o George, eu percebo que estão só a brincar e eu entendo e blá blá blá. Mas, sabes, precisamos de pessoas que pensem diferente e que olhem para estas coisas. E se as pessoas propõem que acham que é um balão, eu realmente não vejo nada de errado nisso. O que me importa, o que tu achas que é o vídeo, certo? Alguém mais vai dizer que é uma nave de ET? Então, como isso seria mais louco do que um balão, não é? Poderiam ser balões, né? Se você está dizendo que é não identificado, então você não pode simplesmente dizer que é... Se alguém propõe uma... Bem, acho que você tem que dizer... Bem, não é definitivamente isso. Agora, se alguém dissesse que é um macaco voando com asas de porco ou alguma coisa... Não asas de porco. Entende o que eu quero dizer? Algo louco, certo? Mas algo que está no ar ainda é uma das possibilidades. De novo, se não é identificado, você não sabe o que é, então não pode... Parece estranho rir de alguém por descartar a sua teoria sobre isso. Mesmo que digam, tenho bastante confiança de que é isto XYZ, certo? Vai ter pessoas que dizem ter bastante confiança de que são alienígenas. Então, você entende o que eu quero dizer? Quero dizer, orbes de luz. Então, você está dizendo que, tipo, alienígenas de luz, isso é mais plausível? Novamente, é algo não identificado. Vamos colocar isso para fora. Vamos ver o que realmente é, mas não creio que aceitar explicações prosaicas prejudique a causa. Acho que esse é um dos grandes mitos nesta comunidade. Tipo, se a gente aceitar que é um balão, meu Deus, aí é o fim de tudo. É tipo, não, precisamos aceitar o que essas coisas realmente são, seja lá o que for. Eu, por mim, só quero a verdade do que é. Não quero, de forma alguma, impor o que eu quero que seja. O que é que eu estou fazendo aqui, então? Então não tem sentido nenhum. Se eu simplesmente quero que sejam alienígenas, sobretudo, não preciso fazer nada, assistir a nada, o que for. Posso simplesmente viver na minha própria mente, sabe, na minha cabeça, como um louco e só pensar que é isso. Eu só quero a verdade para cada vídeo, cada foto, cada história, cada experiência, seja o que for. Quanto mais da verdade pudermos desvendar e descobrir o que é, podemos deixar isso de lado e passar para outro caso, para outra história, até encontrarmos aquele que é realmente anômalo e realmente misterioso.
E então colocar todos os nossos esforços nisso, em vez de colocar seus esforços em coisas que parecem patentemente óbvias mais tarde, quando mais detalhes surgem e mostram que é algo prosaico, certo? Eu sempre fico irritado com isso quando as pessoas simplesmente, sabe, fazem um drama por pouca coisa, certo? Tipo, você realmente vai morrer por essa causa? É tipo assim, essa coisa provavelmente não é verdade. E olha, Jeremy e George, um exemplo perfeito, eles vindo a público sobre as múmias de Nazca. Jeremy e George lançaram um vídeo sobre as múmias de Nazca, desmascarando toda a história. Eles trouxeram pessoas. Eles desmentiram. Eles são os que desmentem, não é? Eles disseram que as múmias de Nazca são bonecas montadas. Então, isso é o equivalente a alguém dizer na comunidade OVNI. Isso é só um balão, não é? Então, tudo bem para eles fazerem isso sobre as múmias de Nazca. Não os estou criticando, só estou dizendo. Eu também fiz um vídeo sobre as múmias de Nazca na mesma época, quase ao mesmo tempo, né? É hilário que meu vídeo levou meses pra sair, e depois que eu lancei, de repente, aí todo mundo estava lançando conteúdo sobre as múmias de Nazca. Olha, tenho que admitir, sabe, eu achei isso interessante, né? Que eles desmascarassem as coisas de Nazca, mas meio que criticando as pessoas por tentarem desmascarar os vídeos de OVNIs. Certo? Quer dizer, não sei, só interessante. De novo, apoio o Jordan e o Jeremy, gosto muito deles e fico feliz que eles lançaram isso. Com certeza apoio o programa. E talvez eles pudessem ter uma explicação mais nuançada para isso, certo? Bem, mas, novamente, eu não acho que haja nada de errado em se chegar a uma explicação prosaica e se a resposta for, bem, o nosso governo não sabe o que é, sabe? Então, como é que você poderia ter descoberto? O quê? O nosso governo, o governo do CSOA, é muito incompetente de muitas maneiras. Certo? Nós nunca sequer conseguimos equilibrar o orçamento entre tantas outras coisas. Eles cometem erros o dia inteiro. Então não me surpreenderia que eles categorizem coisas como balões, pássaros ou até mesmo outras coisas simplesmente como o AP. Alguém simplesmente ficou com preguiça, não se deu ao trabalho de identificar, apenas colocou em outro arquivo com as outras coisas, certo? Agora, isso não significa que não haja algo anômalo, sabe? A pergunta mais importante que você tem que fazer é quanto tempo eles realmente dedicaram à investigação daquele vídeo ou daqueles objetos. Não é? É assim que se conseguiria realmente compreender a profundidade e o impacto, não é, que essa designação carrega. Será que houve uma investigação exaustiva de 2 anos com uma equipe de 100 homens que analisou aquele vídeo e não conseguiu desvendá-lo e por isso foi rotulado como o AP? Isso significa algo. Se fosse apenas um soldado que o viu e, sabe, e colocaram um cara por 5 minutos e, sabe, rotularam-no como o AP, bem, então isso tem muito peso. Certo? E aí você tem pessoas online que não são militares ou não são do governo passando horas ou dias ou semanas tentando descobrir o que é, equipes inteiras, milhares de pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? E claramente eles estão divulgando isso para tentar obter mais informações sobre. Então eu não sei, eu só acho que algumas coisas precisam mudar sobre como olhamos para algumas dessas coisas. Mas enfim, me digam o que vocês pensam nos comentários, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Coloquei um link aqui embaixo. Vão conferir tudo isso por vocês mesmos. E a gente se vê no próximo. Lembrem-se da gente, todo dia é um presente, pessoal. Que haja paz. Certo. Então a história volta a 1985. Eu era muito interessado em alienígenas, essas coisas, sabe? E, quando eu era criança, eu tinha tinha uma congestão, tipo um resfriado muito forte, né? Foi para os meus ouvidos, né? Fui ao médico naquele dia. Depois do médico, meu pai me leva para, tipo assim, um café cubano, sabe? Um lugar onde todo mundo fica em pé na janela, bebe suas bebidas e tal. E aí meu pai me diz, ei, você sabe, você gosta de todas essas coisas de alienígenas. Bem, aquele cara disse que foi abduzido. Você quer falar com eles? E antes disso, vá até lá. Meu pai começa a falar com ele, me apresenta a ele e nós começamos a conversar. Ele começa a me contar sobre todas essas raças alienígenas e que, sabe, existem tipo os nórdicos e às vezes eles andam entre nós e tudo mais. Mas aí ele me perguntou, o que você vai fazer em abril ou março? Acho que era abril ou março, um desses dois. Não lembro, é de 1985. Eu disse, sabe, nada. Ele disse, bem... Sabe, no Tropical Park, é um parque lá em Miami, ele disse, olha, vou fazer um evento, Telemundo, Univision vão estar lá, e você vai ver um OVNI. Então, quando chega a hora, eu vou lá, fico ao lado do cara, sou entrevistado na TV, eu tinha uns 12 anos,
fui entrevistado na TV e, dito e feito, lá estava um orbe metálico. Então, o Parque Tropical tem essa colina e estamos na base dela. E nós estamos olhando e o vendo lá. E ele está apenas parado no mesmo lugar por tipo um bom minuto. Aí, depois de um minuto, simplesmente desaparece, reaparece, desaparece, reaparece e depois some. Então, nós perguntamos. Meu pai perguntou à senhora, a repórter, sabe, a repórter do noticiário de asilo, ei, sabe quando vocês vão exibir isso? E eles disseram, não, vamos exibir amanhã às 5. E aí, nunca foi exibido. Foi como se nunca tivesse acontecido. Então, é isso, essa é a minha história. Desculpe, eu estava meio disperso, mas agora tenho 2 filhos pequenos, consegue me ouvir? Meus filhos, e é difícil para mim focar em ambos, mas eu só queria deixar esta mensagem.